O feminismo é uma força viva, né? É um movimento humano e que pulsa. Então ele não está parado. Se ele é um movimento histórico e como se fosse uma planta, né? Como se tivesse vários um animal, uma planta, vários tentáculos e ultra complexo, porque ele tem várias caras, várias cores, várias línguas, vários séculos até, claro. O século XX é o boom, é como se ficasse clara uma bandeira e uma nomeação que é feminista, a favor de direitos e uma equitatividade entre qualquer tipo de gênero, né? Então, acho que tem um debate atual que é bastante difícil, complexo e polêmico. Tem embates, não só machos e fêmeas, homens e mulheres, mas tem embates importantes no interior do próprio feminismo, entre as feministas, ou entre mulheres, ou entre homens, enfim, está bastante delicada a situação. Eu acho que merece a gente voltar nesse assunto, que é o natural de qualquer cultura, né? Ela vai vivendo e ela vai se repensando. Então, onde é que estamos sobre a violência? Onde estamos sobre a diferença? Como estamos lidando com isso? Qual seria o melhor caminho? E eu acho que a gente está num momento muito rico, que talvez seja um impasse, né? Uma encruzilhada, mas que ela não precisa ser o impasse que termina, ela pode abrir para algumas direções. Então, tem alguns pontos na conversa e eu acho que a gente poderia elencar pelo menos dois grandes campos. O primeiro é o seguinte: então, afinal, a mulher, ela é vítima, ela é autora, ela é coautora, ela é passiva? Qual é o grau de atividade de uma mulher dentro de uma situação que ela sofre? Essa pergunta é uma pergunta sempre difícil. Por exemplo, você vai atender na clínica e chega alguém com uma queixa: batem em mim, sempre eu apanho. Sem dúvida, essa pessoa é vítima e batem em mim. Só que tem um sintoma que está em jogo. O que é o radical da clínica? É você se perguntar o que eu tenho a ver com aquilo que me acontece. Eu estou longe de dizer, isso é bom que seja explicitado e sublinhado, que eu estou recusando o lugar ou a categoria de vítima. Não é isso. Você pode sofrer uma agressão e você pode perpetrar uma agressão. Só que nas duas situações, ou você é carrasco ou você é vítima, a pergunta é: se isso é uma repetição na sua vida, se isso é uma cena que se reitera, o que você tem a ver com isso? Qual é o seu papel? Onde inconscientemente você é colocado dentro dessa cena? A cena, vamos estigmatizar assim, né? Esse tem mais poder, tem mais direito, tem um gozo de bater e esse tem um gozo de apanhar. Ou é o casamento perfeito, a gente combina, e realmente sexualmente entre casais, e quando você tem uma prática BDSM pode ser ótimo. Ou isso é uma repetição que faz mal. E às vezes, por exemplo, o pedófilo, vamos radicalizar, o pedófilo ele está aqui, ele precisa sediar uma criança. De alguma maneira, ele também é presa do próprio inconsciente dele. Raramente ele vai procurar análise, mas existe. Existe um ou outro tipo de pedófilo que não é um perverso contumaz, uma encarnação do mal. É um cara que tem um sintoma, ele só fica excitado, ele só tem o desejo dele por um corpo muito infantil. Isso é uma questão. Qual é a relação dele com a infância, com o pai, com a mãe, com o Édipo e tudo aquilo que a gente sabe que funda o desejo. Então, esse olhar mais preciso é uma crueza. Eu tô expondo uma situação de uma maneira crua, porque não tem salvação para ninguém. É isso que eu estou dizendo. Se você faz o bem, se você é Madre Teresa, se você ama muito, se você é super gentil, super legal, isso também é um sintoma. Aquilo que a gente diria como moralmente superior e inatacável, se você ajuda os órfãos,
e dedica a sua vida a ajudar os órfãos, ótimo, mas isso é um sintoma. Eu sei que é um pouco estranho aproximar uma pedofilia de um trabalho voluntário com os órfãos, eu sei, é um pouco uma provocação, mas do estrito ponto de vista de uma subjetividade inconsciente, a pergunta é a mesma. Por que que o meu gozo está aí? Por que que eu me fundo nessa posição em relação ao outro? Por que que eu me sinto bem precisando assediar crianças? Por que que eu me sinto bem precisando ajudar os desvalidos? São questões que têm a ver com a história de cada um, com a trajetória, com as nomeações, com os pesos simbólicos de cada um. Então isso é muito importante nessa conversa. Não tem como simplesmente pautar a conversa como se não fôssemos sujeitos. Então eu estou fazendo uma defesa radical de uma posição de sujeito, mesmo quando esse sujeito é alienado de si mesmo. Mesmo quando ele não sabe muito bem o que ele quer, ou ele não sabe muito bem o que ele deseja, ele só repete, por exemplo, uma violência talvez patriarcal, machista, ancestral, alienante, e ele sempre vai pegar uma mulher na marra, vai assediar brutalmente ou vai inclusive violentar. Qual é o grau de implicação desse sujeito com a sua própria ação? Todos nós deveríamos nos fazer essa pergunta sempre. Qualquer um. Qualquer que seja a ação, mais benevolente, mais malevolente. É um outro escopo. Então esse é o primeiro ponto. Mulheres e homens somos sujeitos. Sujeito de direito, sujeito de dever. Então todos somos de alguma forma responsáveis por toda a teia social que está em jogo. E todos somos chamados a transformar esse jogo, porque o jogo não é justo para as mulheres. Então, essa segunda grande parte da discussão, isto posto, esse primeiro ponto que é importante, tem um ponto específico, histórico, que a gente está há algum tempo percebendo, a gente está agindo, sobretudo, no século XX e prioritariamente segunda metade do XX. Existe uma diferença no trato, homens e mulheres, uma diferença de salários, de tarefas, de posições, de ligação com o corpo. Então, a gente vai ter que repensar esse jogo. Tem que ser repensado. Ele não é justo. Ele é um jogo que tem a ver com opressão, com dominação. Não é uma questão, não, é exagero, não há assédio, ou a mulher não pode se colocar sempre como vítima, ela não é vítima, tem tanta mulher se dando bem, ou ganhando bem, ou com cargo de poder, ou sendo presidente da república, ou sendo milionário, ou dirigindo empresa. Não, existe uma opressão muito antiga, que se reitera, que se repete hoje, do mais forte sobre o mais fraco, e no caso, o corpo mais forte sobre o corpo mais fraco. Tem a cada 11 minutos, não é? Então aí a gente tem números, eu acho que a gente podia até depois elencar alguns números, mas o tempo que a gente está falando aqui, do primeiro minuto que a gente começou a conversa até agora, 2 mulheres já foram violentadas. 2. Então, assim, não é brincadeira, é real, você mata, você faz sangrar, você tem... e essa é uma discussão profunda da psicanálise, tem o feminino como aquele que está no lugar de um repositário do ódio, da castração, do mal, do menos, do não fálico, do menos valor. Tem todo um delírio histórico. Talvez se a gente pudesse dizer isso, é um delírio histórico milenar. A gente tem a história de Eva. A história de Eva tem 6.000 anos. Então a gente não está falando de uma coisa que a gente vai transformar assim hoje, mas já estamos em 2018. Então é muito importante a gente saber que existe essa opressão, que ela é ativa e que a gente tem que então, como sujeito, não só feminista, mas como sujeito que vai fazer uma defesa do próprio direito de sermos sujeitos, cidadãos, enfim, como você quiser chamar, agente ativo do seu papel, do seu lugar, a gente tem que falar contra isso.
última parte da conversa é o nó. Eu acho que essas duas primeiras partes a gente está mais ou menos de acordo. A terceira parte ela é um pouco complexa, que é a seguinte: como? Então, a gente vai barrar esse movimento histórico que é prioritariamente de opressão. Eu acho que a gente pode estar cometendo alguns erros. E isso é muito delicado de dizer. Eu não quero entrar na polemização da discussão, eventual puritanismo contra, que eventualmente seria de matriz mais anglo-saxã e que seria mais americano versus, né, uma tônica mais blasé ou mais cool, que seria eventualmente mais num racionalismo francês. Então esse velho debate, né, de uma praticidade, do empirismo, de uma lógica experimental anglo-saxônica, americana, pragmática, a lei, uma judicialização versus um racionalismo, um distanciamento, uma desconexão sujeito-objeto. Essa é uma briga antiquíssima, muito mais complexa do que uma campanha como Me Too americana, Time's Up, versus um manifesto das francesas. A gente está vendo duas pontas de um iceberg, mas o embate entre essas posturas é um embate muito antigo. Então é uma briga, ela também é uma briga de poder, ela também é uma briga ideológica, e não é só entre mulheres. Então acho que seria muito interessante as mulheres estarem advertidas disso, para a gente não entrar na velha armadilha também do patriarcado, que é fazer uma intriga interna, que é colocar uma mulher contra uma mulher, que é colocar um lugar de luta, de rivalidade, a velha rivalidade feminina. Eu acho que a gente poderia identificar quais são os polos de embate e saber que eles ultrapassam pequenas diatribes e pensar. E tentar ver situações específicas, o caso 1 a 1, como é que a gente vai entrar em acordos sobre a distância que eu deixo o outro se aproximar do meu corpo e do meu sexo. Como é que é essa proximidade? Como é que você penetra num território invisível do meu corpo que está aqui? Tem uma linha invisível que não está bem aqui. Você não pode chegar e colocar a mão aqui. Não é qualquer pessoa que chega e põe a mão assim. Não está encostando. Mas a linha não é minha pele. A linha, ela é um pouco mais ampla. Inclusive, para alguns povos mais orientais, né, os japoneses, eles vão ter uma distância intercorporal maior do que o brasileiro. Maior do que o brasileiro no carnaval, sobretudo, que você pode se encostar. A gente não permite isso. Só que mais complexo que isso, qual é a distância do jogo sexual? O que é um jogo sexual? Como é que o jogo sexual se mistura num jogo de poder? Eu quero o trabalho que você tem. E você quer o meu corpo. É um jogo. Como é que eu vou jogar esse jogo? Eu quero jogar? É válido jogar esse jogo? Isso seria, então, assédio? O que é assédio? É porque você tem algo que eu quero? Ou é porque você tem mais poder? Mas eu tenho algum poder. Então, também não é uma pergunta entre poderosos e mulheres. É uma pergunta mais ampla sobre as negociações no interior de relações de poder, que são relações de poderes diferentes, inclusive, mas como se dão essas negociações? E tem pactos explícitos e pactos implícitos. Então, a gente está num terreno bastante interessante, bastante complexo e ultra pantanoso, porque ele vai no não dito. Ele entra no interior de muitos pactos aceitos, alguns dos quais a gente quer e deve repensar, e outros pactos que talvez eu não sei se caberia muito profundamente a palavra e a lei, tal como você fazer uma lista muito clara. Depois de um jantar, um vinho, vamos fazer a lista de quais partes do corpo você poderia então me tocar
para eu dar o aceite final à relação, ao intercurso sexual que desenvolveremos então, que terá duração X, que avançará nos territórios Y. Então, eu entendo a nossa sede de compreensão e a nossa sede, inclusive, de racionalização. A gente quer racionalizar, a gente quer objetificar as relações e o inconsciente, o ambíguo, a ambiguidade de todas as relações humanas. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido então para se inscrever no meu canal, apertar o sininho para receber em primeiro lugar as notificações e acompanhando as várias ideias que circulam por aqui, assim como seguir as outras redes que estão aqui na descrição, tá bom? Até mais, até a próxima, a gente vai se cruzando por aí. Tchau, tchau.